Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Por nos conhecer mesmo antes de nascermos e pensar na nossa vida. Embora estamos num mundo onde todos fazem escolhas e sofremos as consequências delas, o Teu amor é sempre maior e sempre pode restaurar todas as coisas. Amém. Amém, irmãos? Muito bom. Vamos falar hoje sobre livres para obedecer. Acho que o controle ficou aí. Ficou o controle aí? Esqueci de trazer o controle. Muito bom. Muito bem, irmãos. Temos falado sobre essa questão de liberdade, escolha, né? Obediência. E hoje queremos seguir nesta linha, né? Quero perguntar para você, quem é Jesus? Se você pudesse fazer essa pergunta a você mesmo. Quem é Jesus na minha vida? A gente botou uma reguinha ali do lado, com uma setinha, para a gente pensar assim, qual é o nível, né? Se pudéssemos falar dessa forma, qual é o nível que eu conheço, quão próximo eu sou de Jesus? Quem é Jesus na minha vida? Se alguém perguntasse para você, você falaria como? Jesus é uma pessoa presente, eu converso com Ele, escuto Ele todos os dias. Porque, por exemplo, uma pessoa que é próxima, você conversa com Ele todos os dias, não é? Eu converso com a minha esposa todos os dias, se bem que ela conversa mais comigo do que eu com ela, não é verdade? Né? Os homens precisam aprender a falar mais. Ou será que Ele é uma pessoa que você ama, você tenta agradar? Eu amo, eu tento agradar, mas eu procuro assim, eu confesso que eu procuro mais Ele quando eu estou assim, mais com algum problema. Ou será que Jesus é para mim uma pessoa assim mais distante? Porque assim, eu não me considero digno ainda, sabe? Eu precisava melhorar muito para chegar mais perto de Jesus. Essa é uma ideia mentirosa, religiosa, mas que é muito forte, né? Especialmente na cultura brasileira, né? Ou será que Jesus é alguém que eu conheço fatos, eu já ouvi falar, eu tenho palavras, sei coisas a respeito, mas realmente eu não consigo falar e ouvir Jesus? A gente podia colocar vários exemplos. A pergunta que eu queria começar é para a gente pensar assim, eu e Jesus. Que coincidentemente parece que é um tema bem importante nessa manhã, né? Dado o que nós estamos falando e ouvindo. Eu e Jesus. Por exemplo, a gente pode perguntar para você assim, como é que é o seu relacionamento com a sua esposa? Ou como é que é o seu relacionamento com tal pessoa? Você conhece? É um amigo? A pergunta é, como é o nosso relacionamento com Jesus? Como é que é esta proximidade, essa intimidade? Porque existe uma coisa interessante sobre Jesus, que nós até cantamos aqui, em várias músicas. Jesus está interessado em nós. E gostaria que nós estivéssemos interessados nele. Maria escolheu a boa parte, e isto não lhe será tirado. Ninguém mexe com a menina aqui. Você imagina que naquela cultura só os discípulos, os homens, sentavam aos pés do rabi. E esta mulher teve a ousadia de sentar lá e falar, eu também sei que ele me ama, eu vou também ouvir. Então ele quer que a gente o conheça. Jesus está mais interessado que a gente faça o que Maria fez de sentar nos pés, do que fazer muitas coisas para Jesus. Tem muita gente que quer trabalhar para Jesus, fazer missões para Jesus, pregar para Jesus, ensinar Jesus, e está tudo certo, isso é bom, amém, irmãos? Isso é bom. Mas quando você só tem interesse nestas coisas, aí tem algo errado, porque o grande chamado é para estar com Ele.
Aliás, o chamado é para estar com Jesus. Depois, podemos trabalhar com Ele. Amém? Está claro, irmãos? Então vamos conhecer Jesus. Vamos ler João, capítulo 1. Se você quer um evangelho para você conhecer Jesus, você tem que ler o evangelho de João. Porque lá, João é o discípulo que registrou as palavras de Jesus. Se você tem uma Bíblia daquelas com palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que o evangelho de João é bem vermelho. No princípio, aquele que é a palavra, o verbo já existia. Hoje, gente, é arrepiante, olha como ele começa. Eu vou falar para vocês de alguém que eu conheço, mas que já existia, porque ele era, na existência eterna, o verbo, a palavra. E disse Deus: haja luz. Quando ele falou, a palavra é Jesus, criando do nada. E a primeira coisa criada foi a luz. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele quem? Este que existia desde o princípio. Deus criou todas as coisas, e sem Ele, nada foi criado. Numa outra versão diz, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus também diz isto. Aquele que é a palavra possuía a vida. Então, está dizendo que além dele existir desde o princípio, ele é a própria vida. E sua vida trouxe luz a todos os homens. Nele estava a vida, e a vida é a luz de todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não conseguiram vencê-la, subjugá-la. Ele está falando de Jesus, amém, irmãos? Você imagina a grandeza deste ser? Você imagina a majestade de quem Ele é? Aí então, diz que Ele veio ao mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esqueci de pôr esse verso aí. E o Verbo, este ser que tudo criou, se fez carne, assumiu a forma humana e habitou entre nós. Ele veio ao mundo que Ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Você entende o que Jesus faz, irmãos? Agora chega o momento em que Ele vem. Ele vem para se encontrar conosco. Mas a todos os que creram nele e o aceitaram ou receberam, Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. A todos os que creram. Eles disseram, sim, eu quero a Ti, Senhor. E estes que fizeram isto não nasceram. Eles nasceram de novo. Quando você faz isso, você nasce de novo. Mas você não nasce segundo a ordem natural. Não nasce como resultado da paixão, da vontade humana. Mas nasce de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano.
carne e osso. Você pode imaginar um negócio desse? Aquele que criou o universo. Já tem uma música antiga, bem antiga, né? Aquele que criou o universo e os astros colocou no seu lugar. Mesmo sendo tão grande, está tão perto, o Deus onipotente decidiu se revelar. E como é que ele se revela? Pelo Filho. A palavra se tornou um ser humano. Estamos falando de Jesus também. Carne e osso, que nem a gente. Sentiu fome, que nem a gente. Foi criança. Teve que mamar. Alguém teve que trocar as fraldas dele. Ele teve que crescer, ele brincou. Teve uma família, teve um pai, uma mãe, irmãos. Aprendeu uma profissão, teve que trabalhar. Amém, irmãos? Quem é esse que eu estou falando? Jesus. Ele se faz carne e osso para ficar mais fácil nós conhecermos. Para dizer para nós, eu sei o que é ser um ser humano. Porque alguns poderiam dizer, você é Deus aí, você não sabe o que é ser carne e osso aqui. Ele falou, eu vou de carne e osso. Eu sei. Sempre foi o meu plano. Eu estou falando assim devagar para você começar a pensar sobre quem é Jesus. Alguém de carne e osso. E habitou entre nós, e ele era cheio de graça e de verdade. O que ele tinha? Graça e verdade. E vimos a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza. Vimos a sua essência, a glória do Filho único do Pai. Agora ele não é mais filho único, amém? Agora ele tem um monte de irmãos, está aí do seu lado. Você imagina os anjos? Você imagina os demônios? Os seres falando assim: o Verbo vai se tornar homem. Meu Deus, como Deus ama o homem. Porque o único ser que Deus criou a sua imagem e a semelhança foram os seres humanos. Amém, irmãos? Maior glória nós temos nós do que os anjos. Porque nenhum anjo foi criado à semelhança dele. Só nós fomos criados. E aquele que é o próprio Verbo se tornou semelhante a nós em carne e osso, mas sem pecado. Por isso ele chamava a si mesmo, Jesus, ele não se chamava de Messias, ele não se chamava de o profeta, ele não se chamava de, ele chamava-se nem de filho de Deus, ele dizia, eu sou o filho do homem, eu sou o eterno, o divino, unido ao humano temporal, eu sou a conexão dos dois mundos, eu sou aquele que Adão poderia ter sido, e não foi, mas eu sou. Por isso que ele diz, eu sou quem eu sou, o grande eu sou. Antes que Abraão existisse, ele disse para os judeus, eu sou. Não é arrepiante isso, gente? E ele veio por nossa causa. E da sua plenitude, plenitude é uma palavra do grego que significa que tem tudo necessário e não falta absolutamente mais nada. Da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. É graça com mais graça. É assim, é uma expressão que diz que não dá para dizer quanta graça que é. Não recebemos ordens, não recebemos uma lei por ele, a lei foi dada por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Quer dizer que Deus foi revelado. Ninguém pode dizer que não conhece.
Aliás, só de olhar para este mundo dava para ver que Deus existe. Quais são as chances? Você sabe quais são as chances da vida na Terra? Já viu esse negócio científico? O pessoal fez uns reloginhos. Todos os relógios precisavam estar ajustados perfeitamente para a existência de vida biológica nessa Terra. A distância da Terra do Sol, a inclinação do eixo da Terra, a temperatura, a distância, tudo, a quantidade de oxigênio, a composição do ar, tudo calibrado perfeitamente. Quais as chances de isso ter sido acaso, hein, irmãos? Porque foi o Verbo que fez. Então, tem um versículo nesse trecho, que eu vou explicar só. Porque se nós compreendermos nós vamos começar a viver numa dimensão totalmente diferente. Diz o texto: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você tem aceitar direito e tornar filho. João 12, na versão revista e atualizada, que é a versão aquela antiga, aquela do português que a gente às vezes não entende, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então receberam, aceitaram direito ou o poder de ser filho, de ser feito, de tornar-se filho. O problema com a tradução, tanto do inglês, que é muito usado, do português, da primeira palavra ali, aceitaram, é uma limitação na nossa língua. Às vezes dá a impressão que a gente fala assim: você aceita Jesus? É mais ou menos assim, né? Você aceita um copo d'água? Aceita? Eu não estou com tanta sede agora. Só um pouquinho. Não é verdade? A gente usa esse verbo aceitar. Você recebe. Você gostaria de receber um presente? Você pensa que é mensagem do WhatsApp, né? Você quer receber, irmãos? É uma palavra meio fraca para nós, sabe? Mas se você vai lá e vê que termo que foi usado quando a Bíblia foi escrita, não é? Esse termo receber, ele tem uma definição muito abrangente, é muito interessante. Por que eu estou falando isso? Avança, por favor. Receber, aceitar, essa palavra do grego, lambano, do dicionário Strong's, é um dicionário bíblico que explica o significado das palavras no grego e no hebraico, quando a Bíblia foi escrita. Porque você sabe que as palavras mudam de significado com o tempo, né? Não é isso, não? Com o tempo, a evolução da língua, às vezes uma palavra hoje não significa mais o que ela significava 30 anos atrás. Temos que entender, então, quando a Bíblia foi escrita, o que significava essa palavra. Significava isto: pegar, agarrar, pegar a fim de tomar para si mesmo, é meu. É diferente de receber, né? Entendeu? É diferente de receber. Receber é um pouco diferente. Então, preciso de um auxiliar aqui. Vem aqui, Davi. Você vai ser cobaia hoje aqui. Então você vai ver se eu aceito um copo de água. Ainda bem que não tem água, tá? Não pus de propósito. Fala, você aceita um copo d'água? Vem mais perto. Você aceita um copo d'água? Um copo d'água? Não sei. Isso é o aceitar na língua portuguesa. No grego, fala de novo. Por favor, me dá essa. Muito, meu Deus, é para mim? Gismara, meu Deus, é para mim isso aqui? Eu não posso te devolver nunca mais. Amém, irmãos? Este é o significado dessa palavra aí no grego. Deu para entender melhor? Com o teatrinho? Tomar posse, me apropriar. É meu. Eu sou dele e ele é meu. Isto é receber. Não é ver se quer, quem sabe, se eu estou com vontade. É quando você olha e fala: meu Deus, aquele que criou o universo diz que pode ser meu e eu ser dele. Você está recebendo ele, está entendendo? O texto diz que você recebe a pessoa dele, não uma coisa que ele está te entregando.
A religião ensina que Jesus está te entregando coisas. Aí você vai pedir coisas. Mas Jesus não vem entregar coisas, Ele vem entregar Ele mesmo. Amém, irmãos? Joga fora essas ideias ridículas religiosas. Vou contar de novo a história do grande rei, que fez o seguinte: botou todos os seus tesouros nos jardins do palácio. Todos. E falou para o pessoal da vila: venham, tudo que você conseguir pegar e levar é seu. Os caras falaram: não sei o que deu nesse cara, esse rei novo apareceu aí. Mas eu tomei posse desse reino, agora ele é meu. Ele põe todos os tesouros para fora e diz: o que você pegar é seu, você pode pegar. E as pessoas vinham e pegavam as coisas, e pegavam jarros, e pegavam dois, e pegavam ouro. E chegou um garotinho pequeno, e ficou olhando para o rei, e falou assim: isso aí que o senhor falou é verdade? O quê? Que tudo que eu pegar é meu? Ele falou: sim. E o senhor sempre cumpre a palavra, não cumpre? Eu falei: cumpro. Sabe o que fez o garotinho? Foi e agarrou-se aos pés do rei. E o rei disse: você é o mais sábio, porque eu sou muito melhor do que qualquer coisa que eu possa dar. Porque quem tem a mim, tem tudo. Só você entendeu. Você está entendendo o que é esse receber? Mas a todos quantos o receberam, o agarraram, o se apropriaram, tomaram posse, estes receberam também o direito, o poder de se tornar filho de Deus. É muito mais que aceitar, mas envolve uma escolha. O que é a palavra direito, ou poder, o exousia no grego, exousia? Você pega a primeira definição, é assim, arrepia: o poder de escolher, o poder de fazer como se quer. É muito poderoso ou não é, gente? Vem aquele que é desde o princípio e dá a nós o que ele também tem: o poder de escolher. Ele nos liberta, como já falamos em outras mensagens, e nos dá o poder de como Ele escolher o que desejamos. É muito poderoso. A todos quanto receberam. E quando você recebe, pergunta: o que eu tenho que fazer? Eu falei: então, você é livre. Agora você pode fazer o que você quer. É poder ou não é poder isto? Esse é o maior poder. E você tem o direito de fazer isso como filho de Deus. Jesus, como assim filho? O que é ser filho? É ser como eu. Eu sou filho, você é filho. Mas você é o rei. Se você herdou tudo do Deus eterno, todo-poderoso, falou: você também herdou. É a mesma herança. Amém, irmãos? Estão entendendo? É muita coisa. Então essa palavra significa o poder de escolher, a liberdade de fazer como quer, o poder da autoridade, da influência, o poder do direito, do privilégio. Por isso que é traduzido como direito e como poder, porque significa as duas coisas. E o poder de governar, os que receberam a abundância da graça, Romanos 5,5, e o dom da justiça, que é Jesus, reinarão em vida, exousia. Terão autoridade para viver uma vida aqui. Está entendendo o que é que ele... Irmãos, eu não sei se eu consigo expressar. Estou lendo um versículo, tá? Estamos explicando um versículo. Esse negócio de receber a Jesus é muito mais poderoso do que nos contaram. Mas é uma coisa boa, não é? É uma coisa maravilhosa. Receber a Jesus implica em receber a liberdade de escolher, a permissão, a licença, o privilégio, a autoridade e o poder de fazer o quê? Escolher ser e viver como filho de Deus, tal como Ele é. Então, na verdade, Ele vem dar esse poder e fala: posso transformar você em filho? É a primeira coisa que Ele quer, que está no texto.
o poder, a autoridade de se tornarem, de serem feitos. Porque eu não posso me fazer filho. Eu não posso me fazer herdeiro. Eu não posso conquistar o direito de filho. Está dando para entender? Eu tenho que ser feito filho. Eu tenho que me deixar que Deus me torne filho. É a obediência da permissão. Essa palavra usada com obediências, porque no culto passado, ginomai, é uma palavra que diz assim: você permite que eu faça isso na sua vida? Isso é um ato de obediência. Amém, irmãos? Deus quer fazer algo, você não deixa, é desobediência. Não é porque não é ativo. Então aí você tem os serem feitos, que é o tornarem-se, essa palavra, que significa, olha, é vir à existência. Começar a ser. Deu-lhes o poder de vir à existência, de começar a ser, de receber vida de maneira a se tornar algo que nunca foi. De erguer-se, a definição é poderosa, de aparecer na história, de surgir no cenário. É o que acontece quando você se torna filho, amém? É poderoso, não é, gente? Lógico que tem que ser poderoso, porque quem está fazendo isso é aquele que criou o universo, que falou e tudo veio a existir. Filhos de Deus, e aí filhos, é interessante, porque quando está nesse texto, usa uma palavra no grego que fala, que é tékeno, que fala filhinho. Quando fala filho do homem, usa uma outra palavra, ruios, significa a pessoa madura, que já sabe fazer tudo. Mas aqui ele fala de serem feitos os filhinhos de Deus. A definição dessa palavra diz assim, é uma proximidade, uma intimidade de papai e filhinho. É meu filhinho amado, minha filhinha amada. Amém? O poder de ser íntimo de Deus como um papai, é o que ele está dizendo. Um filhinho, aquele que tem relacionamento íntimo. Então, quando a gente junta tudo, a gente podia escrever ou entender esse texto mais ou menos assim: mas a todos os que creram nele e o aceitaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Podemos talvez dizer assim: mas a todos os que creram nele e o agarraram para si mesmos, se apropriaram, tomando como seu a pessoa de Jesus, dizendo ele é meu, eu sou dele, a esses também foi dado o direito, a autoridade, o poder da liberdade de escolher, se deixar ser transformado, recebendo vida dele, erguendo-se como um filho amado de Deus, íntimo de Deus Pai, tal como ele é. Podia escrever melhor até, né? Eu escrevi 10 vezes, tentei escrever 10 vezes, cada hora escrever, Jesus é muito poderoso. Para fazer isso, ele teve que se tornar um ser humano, e morrer na cruz, e ressuscitar. Agora, passando por esse texto com cuidado assim, você está mais convencido do quanto Deus quer ser íntimo de nós? Você está um pouco mais claro de quanto Ele valoriza a gente? De quanto Ele está disponível? Do quanto Ele se importa? Oh, irmãos, é tão poderoso. O quanto Ele nos ama. Se Deus... deixa eu dizer, se Ele fez isso por nós, então você acha que Ele vai negar a provisão? Ele vai negar a cura? Ele vai segurar uma bênção? Ele deu a Ele mesmo. O problema não está com Ele. Só que nós queremos catar as bênçãos. Ele está dizendo, rapaz, ô filha, acorda. Eu posso te dar bênçãos. Aliás, já tenho te dado. Você só chegou até mim porque eu estou tentando guiar o seu caminho. Apesar de todas as coisas erradas que aconteceram nesse mundo. Mas você precisa me escolher. Porque eu posso te dar bênçãos. Mas a boa parte, a melhor parte que ninguém vai tirar de você, sou eu. Alguém pode tentar até tirar uma bênção sua. Como tentaram tirar do Fum aqui no testemunho, né? Tentaram tirar alguma coisa dele.
mas ninguém poderá tirar eu de você. Amém? Se você quiser. Se você quiser. Mas a gente pode viver uma vida miserável nesse mundo. Pode. Com bastante dinheiro, com muito reconhecimento, bastante plataforma, palco, seguidores nas redes sociais, reconhecimento, diplomas, uma vida rica, todo mundo vendo miserável, miserável, miserável. Porque se esperamos em Cristo só nesta vida, somos, de todos, o tipo mais miserável de gente, diz o apóstolo Paulo. Porque está atrás de migalhas, quando Ele é maior. A eternidade. Então, quem é o servo e quem é o livre? O servo é o escravo. Como o Romano diz, aquele que está debaixo da lei do pecado da morte. Deu para entender que este ser todo-poderoso que nós falamos, veio nos fazer livres, amém? Porque na hora que Ele dá todo esse poder, toda essa autoridade, não tem como você ser escravo de nada. Porque o escravo, o servo, é aquele que está escravizado ali do pecado e da morte, aquele que trabalha para o propósito de outro, aquele que não tem o direito de escolher. Quando nós éramos escravos do pecado, a gente podia até tentar fazer uma coisa boa, mas no final a gente escolhia uma coisa que não era tão boa. E o problema não é que a gente escolhia fazer a vontade do diabo, porque a gente pensa que a vontade do diabo é matar, é destruir os outros. Não, o diabo fala assim, faz a sua vontade, faz o que é melhor para você, não é isso? Que nem falamos na semana passada. Tudo que o diabo precisa para destruir várias vidas, é um homem e uma mulher que quer fazer a vontade deles. Aí dureza de coração, aí os casamentos racham, aí pais e filhos racham, filhos abandonam o pai, pai abandona os filhos, porque é do meu jeito, as coisas, eu quero fazer a minha vontade, e eu, ninguém vê a minha situação, ninguém vê e porque ninguém vê, não sente o que eu sinto, só eu sei o que é, você sempre isso, você, aquelas conversas violentas, você é isso, você. Não fala assim, amor, quando você faz isso, não me sinto bem, preciso de você. É diferente. Então, quando homens querem fazer a sua própria vontade, é só você abrir a jornal e as notícias. Está aí os caras fazendo a própria vontade aí. Tem que destruir o outro. Chega num ponto que eu só vou ficar bem se aquela pessoa não existir mais, senão ela tem que morrer. Quantas vezes a gente pensou assim, se eu morresse seria melhor. É porque você é cristão, mas você queria dizer mesmo, mas se ele morresse acabava os meus problemas. Na verdade é isso que a gente queria dizer. Mas o livre é aquele que está na lei do Espírito da vida. Estão prestando atenção aqui? Fala pessoal, agora presta atenção, não dorme agora, isso é importante. Eu sei como é que é. Quando as coisas incomodam, as pessoas abaixam a cabeça, viram para o lado, fecham os olhos e fazem outras coisas. Deixa a palavra de Deus entrar aí. Se eu estiver dando a minha opinião, sabe o que você faz com a minha opinião? Amassa, joga fora e põe no lixo. Mas se eu estiver falando a Bíblia para você, você pode prestar atenção, que é bom para você. Amém? Porque não é comigo aqui, eu não estou aqui para fazer o que eu quero. A lei do Espírito da vida. O livre é aquele que pode escolher o que quer. Pode escolher até a escravidão da qual ele foi libertado. Você sabia? O Gálatas 5. Como explicamos semana passada, não dá para repetir hoje. Pode até escolher servir aquele e você pode também servir aquele que te libertou. Você pode livre servir quem te escravizou, ou livre você pode servir quem te libertou. Você pode fazer a vontade do Pai, que nem Jesus. Jesus, que era uma pessoa livre, faz o quê? Não estou aqui para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É legal, não é, gente? Não é maravilhoso? Eu sou livre, então eu posso obedecer. Eu sou livre, então eu tenho a capacidade de escolher fazer a vontade de outra pessoa que não a minha. Só os livres podem fazer isto. Pessoas escravas não fazem isto.
Ser livre, então, é a capacidade de fazer como se deseja. Por definição, qualquer dicionário vai dizer isso. Até o Strong's diz isso. É ser capaz de fazer uma escolha. O problema é que o inverso não é necessariamente verdade. Não é porque eu faço o que eu desejo que significa que eu sou livre. Amém? Deu para entender isso? Tem muitas pessoas que se acham livres. Estamos no carnaval. Estão fazendo coisas que elas acham que elas têm toda a liberdade e no fim são escravas. Percebe? Estão fazendo o que querem e são escravos do quê? Não é porque eu estou fazendo a minha própria vontade que eu estou realmente livre. Livre é aquele que pode escolher não fazer a sua vontade. Quem só faz a sua vontade é escravo dos seus desejos e das suas paixões. É uma ilusão de liberdade, gente. A ilusão de liberdade é achar que ser livre é fazer o que você deseja. Viver uma vida centrada em si mesmo é uma falsa liberdade. Aquele que sempre faz o que deseja é escravo das suas próprias paixões e desejos. Está dando para entender, não? A questão é que conforme você amadurece, você começa a alinhar a sua vontade com as de Deus. E quando o que você quer, o que Deus quer, bam, nossa, acontece coisa poderosa. Mas a gente tem outras vontades dentro de nós. E algumas não deveríamos fazer. Não é mesmo, irmãos? Eu sei, eu também estou aqui. A gente é cristão agora, sumiram todos os problemas, a gente não tem mais vontade de fazer coisa errada. Não sei. Continua sendo pressionado para fazer coisas erradas. Porque é mais fácil obter vantagem nesse mundo fazendo o que é meio errado. Não é verdade, não? É mais fácil ficar mais rico nesse mundo propinando. É mais fácil ficar rico nesse mundo roubando. É mais fácil atingir um bem-estar social, né, passando por cima de umas pessoas, dando uma manipulada aqui, uma mentira ali. É mais fácil. Usar o mal é mais fácil para prosperar neste mundo. É claro ou não? Amém? Então nós somos tentados. Aí para pecar você tem que escolher. Tentados. Para pecar tem que escolher, abrir a porta e falar: please, Senhor, Pai da mentira, entre na minha vida. Vou adotar as suas práticas a fim de obter aquilo que eu desejo. Ficou feio assim, né? Mas é assim que a gente faz. Por isso a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. A verdadeira liberdade é a capacidade de renunciar a si mesmo, a sua própria vontade, em favor de outra pessoa. Esses são os livres. A gente canta: livre para correr, ai que alegria, livre para dançar. É verdade. Livre para morrer por ti. A gente fala livre para viver por ti, mas também tinha que botar esse verso: livre para morrer por ti, fazendo o que tu queres e não o que eu desejo. Não sei cantar nada. Não dá para entender, né, irmãos? Estou fazendo mais teatro aqui para ver se você lembra dessa mensagem. Porque essa é a mensagem que muda uma existência toda. É de saber quem Ele é. Jesus na terra é um homem completamente livre. E o que Jesus escolhe? Morrer na cruz. Fazer o que Ele não gostaria de fazer. Por amor a nós. O amor com que amamos uns aos outros é a evidência que somos verdadeiramente livres. Que é o amor ágape, que ama quando não merece ser amado, que perdoa quando não merece ser perdoado. O perdão não justifica o pecado do outro. O perdão é um ato de quem é livre. De quem é livre. Não preciso me deixar controlar pelo seu erro. Não preciso me deixar controlar, seu pecado controlar a minha vida. Então eu vou te perdoar. Amém, irmãos? Só os livres podem perdoar, está percebendo, né? Porque o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Eu sinto que perdoar. Ninguém vai sentir. Eu escolho perdoar, porque eu também fui perdoado. Porque eu sou livre como Ele é, então eu vou perdoar. Amém?
Aí sim você é livre. Somente pessoas verdadeiramente livres são capazes de amar o próximo com esse amor ágape que não espera vantagem em troca. Mas qual a vantagem de eu perdoar? Nenhuma. Você perdoa porque é por causa de quem você é. Por causa de quem você está se tornando semelhante a Jesus. Estamos entendendo o que é liberdade, irmãos? Estamos entendendo o que é escolha? Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade implica em escolha. Só pode fazer escolhas quem é verdadeiramente livre. O que temos escolhido? É a pergunta, né? É a pergunta que sobra automaticamente. É a pergunta que eu tenho me feito. Aliás, eu aprendi a fazer essa pergunta cedo na minha vida cristã, porque fui bem instruído pela graça de Deus, por pessoas que realmente conheciam Jesus. Às vezes eu percebo que falta dizer mais isto. O que temos escolhido? Sempre o que desejamos? Ou o que Ele deseja? Sabe o que é o mais incrível? Agrada-te do Senhor. Tenha prazer em fazer o que Ele quer. E qual é o resto? E Ele satisfará os desejos do seu coração. Ai, Jesus amado. Quando você começa a querer fazer a vontade dEle, até aquelas vontades. Sabe o que é vontade? Vontade é uma coisa que você gostaria, mas que não é necessário. Não é isso? É uma vontade. Quando estava para casar, eu falei, Senhor, quem sou eu aqui nessa comunidade tão grande? Né? O pastor ia fazer meu casamento, mas eu queria muito que o Ademar de Campos cantasse. E sabe, eu sempre gostei muito de louvor. Me converti no meio do louvor. Ouvi a voz de Jesus no meio da adoração. E aí eu falei, mas eu queria que tivesse bateria, porque nunca tem. O pessoal vai lá só com tecladinho. Né? E aí estava lá no dia do meu casamento, Ademar de Campos e banda. Hoje é chique falar, não é verdade? Não? Ademar de Campos cantando. Quero amar-te sempre mais e mais. Lembra, amor? Saímos com essa música. Quero amar-te. Ele cantou a música que a gente pediu. Buscar o teu querer. Depois como é que é? Buscar o teu querer. Tua graça conhecer. Quero amar-te. Quero servir-te. Eu casei com esta música. Jesus, é tudo isso que eu quero. Nós escolhemos que era isso que nós queríamos. Nós queremos te amar, nós queremos te servir. Eu falei, eu não quero música no final de Jesus faz para mim. Eu quero o que fala de Jesus. De Jesus. Eu quero porque eu casei por causa dele. Eu vou viver por causa dele. Eu vou ter filhos por causa dele. Eu vou trabalhar por causa dele. Eu vivo por ele. Porque ele é minha vida. Eu estava perdido. As aves dos céus cantam para ti. As flores do campo refletem teu poder. Quero cantar. Levantar as minhas mãos a ti. Louva a Deus. Ele é a razão de tudo. Ele é a razão. Porque Ele é maior que qualquer coisa. Ele é maior que qualquer bênção. Irmãos, Ele é maior que qualquer projeto. Ele é maior que qualquer desejo. Ele é maior que qualquer sucesso. Ele é maior que qualquer diploma. Ele é maior que qualquer casamento. Você entende? Ele é maior que tudo. Eu estou falando de Jesus. Do verbo. Daquele que está dizendo, vem, senta comigo. Eu quero falar com você. E ninguém vai poder tirar isso de você jamais. Pode subir a banda aqui. A obediência a Deus, irmãos. Tem mais uns textos que eu vou ler. A obediência a Deus, avança por favor. É a maior forma de expressão de liberdade. Eu tenho aprendido isso. A obediência a Deus é a maior forma de expressão de liberdade. Porque Deus é amor e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Isto é liberdade. Então a obediência a Deus é uma forma de liberdade. Porque Jesus, o verdadeiramente livre, disse, eu vim aqui para fazer a tua vontade. No teu livro está escrito a meu respeito. Salmo 22.
Me preparaste um corpo, carne e sangue, para eu viver com os meus dos meus irmãos, para que eu pudesse revelar a eles quem tu és. Ele nunca vai pedir que a gente faça algo contra alguém. Esse Deus nunca vai pedir que a gente faça algo contra nós mesmos. Para de falar besteira contra você mesmo. Para de se depreciar. Cada vez que você se deprecia, você está ofendendo aquele que te criou, que deu o corpo que você tem, que deu o olho que você tem, que deu a altura que você tem, que deu a profissão e os talentos que você tem, que deu o seu cônjuge, que deu os filhos que você tem. Se depreciar é pecado. É como você chegar e criticar aquela tela. Que tela horrível. Você está dizendo que a obra daquele autor é horrível. E Deus, o autor da vida, não fez coisas horríveis, viu? Você entende que ele não fez? As pessoas se tornaram por escolha. Mas se escolherem a ele, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz com uma pintura toda destruída, rasgada? Com aquela escultura toda manchada, que está faltando um pedaço, quebrou o dedo. Como ele é o autor. Sabe o que ele faz? Ele restaura ao original. A quem é aquele que a gente foi criado para ser. Quando Jesus restaura, Ele não restaura o que você era. Presta atenção. Ele restaura você em quem você foi criado para ser. Ao projeto original. Então, se você não sacrifica nada, se você não renuncia a nada, você não é livre. Você não irá se tornar a pessoa que Deus fez você para ser, se você não renuncia a nada. Somente os livres são capazes de obedecer. Jesus ensinou a gente pelo exemplo, né? Vamos escolher a Jesus, irmãos. Lá no Éden tinha muitas escolhas boas e uma ruim, em termos de árvore, né? Mas lá no Éden a gente podia resumir duas coisas. Todas as escolhas boas numa só: fazer a vontade de Deus, o nosso Pai. Entre todas as escolhas boas que eles tinham lá, tudo era uma coisa só: fazer o que Deus quer. E neste mundo também nós temos muitas escolhas. Nós temos muitas escolhas nesse mundo também, sabe, irmãos? Nós temos escolhas a cada dia. Mas nós podemos escolher o que Ele deseja. Eu posso escolher ser livre, porque agora Ele habita em mim, amém? Eu posso escolher me entregar a Ele sem restrições. Eu posso escolher me tornar a pessoa que Ele me chamou e já me deu o poder para ser. O poder de ser filho como Ele é. Vamos ficar de pé. Oh, Jesus está fazendo um convite para a gente sentar com Ele. Jesus está fazendo um convite, talvez essa semana tem uns feriados aí. Você parar um pouco e falar com Ele, ouvir mais a Ele. Não está para condenar você. Na hora que você chegar com Ele com um problema, se arrependido, Ele fala: filho, já te perdoei, está perdoado. Vamos para frente. Vamos para frente. Coloca a mão no seu coração. Deixa Ele falar com você agora. Fala com Ele, usa a sua voz agora. Fecha os olhos, faz o que você quiser. Obrigado, Jesus, por nos amar tanto. Obrigado, Jesus. Tu amas todas as pessoas aqui. O Senhor quer dizer para você que está preso, você que achava que era livre, mas descobriu que está escravo, Ele está te oferecendo liberdade hoje. A liberdade de você fazer a vontade dEle, que é boa, que vai ser melhor para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. Ele está te oferecendo a liberdade de você ser dEle. Ele está dizendo: você não quer me receber? De verdade.
verdade mesmo. Porque eu nunca vou te deixar, nunca te deixarei, nunca jamais te desampararei. Eu vejo, irmãos, Deus, nosso amado Pai, dizendo: eu quero que você seja livre para renunciar. Você é livre. Você é livre para renunciar a certas coisas que não precisam te controlar mais, não precisam te governar mais. Comece a renunciar agora. Ele já te deu o poder de ser filho, ser filha, o poder de ser semelhante a Ele. Renuncia. Aquelas palavras que disseram para você, que você fica repetindo, joga fora. Não importa se quem disse alguém importante para você. Pessoas que nós amamos falam coisas que não deviam, e nós também falamos. Então a gente perdoa e fala: Senhor, vou ficar com o que tu dizes. Faz isso, joga fora essas palavras. Fala: eu jogo fora, eu sou livre. Sou livre para renunciar a isso. Renuncia a sentimento de rejeição. Renuncia aquelas coisas que fazem você achar que você não é um nada. Isso é uma mentira. Enquanto você achar que é um nada, Deus não pode usar você para coisas poderosas que Ele te fez. Só aceita o amor dele, incondicional. Diga para Ele: eu quero me tornar mais semelhante a Ti. Eu quero me tornar um filho como Tu és. Oh Jesus, nós queremos isso, né? Ser luzes no meio de uma geração corrompida. Obrigado porque o Senhor nos fez livres. Oh, obrigado, Jesus.